Estrelas que viveram rápido, brilharam intensamente e deixaram uma marca indelével, mas cujos finais nos deixaram sem fôlego. As vidas daqueles ícones do rock que chegaram ao topo só para serem levados muito cedo. Desde guitarristas lendários que transformaram a música até vozes que quebraram todos os esquemas, suas histórias estão cheias de glória, excesso e mistérios sem resolver. Número 1. Johnny Lennon. Foi muito mais do que um simples músico. Foi um ícone cultural e uma figura relevante no ativismo, pela paz e pela justiça social. Sua influência começou através dos Beatles, onde não só tocou guitarra e escreveu canções, mas também redefiniu o papel do artista na sociedade. Após sua separação da banda em 1970, Lennon continuou sua carreira solo, oferecendo ao mundo hinos que promoviam a paz e o amor, como a icônica canção Imagine, que convida a imaginar um mundo sem divisões. Através de sua música, Lennon transmitiu seus desejos de um mundo sem conflitos nem barreiras. E seu compromisso com essa causa o levou a se manifestar em protestos e campanhas pacifistas. Seu ativismo o transformou em um símbolo de mudança, e junto com Yoko Ono, sua esposa e parceira, ele lutou por um mundo melhor. No entanto, a vida de Lennon foi interrompida abruptamente em 8 de dezembro de 1980. Naquela noite, um fã obcecado atirou nele em frente ao edifício Dakota, em Nova York. Esse evento no solo chocou seus seguidores, mas também gerou um impacto global, deixando toda uma sociedade em luto. Lennon passou de ser um músico famoso a se tornar uma lenda imortal. O legado de Lennon continua vivo, e sua influência ainda ressoa no ativismo contemporâneo. Sua música e sua mensagem continuam relevantes, demonstrando a importância da paz e da esperança em um mundo que, em sua época, era marcado pela guerra e pela violência. Lennon representa a união entre a arte e o ativismo, e sua imagem permanece como um símbolo de resistência pacífica. Hoje, as pessoas ainda encontram inspiração em sua vida e em sua obra, e seu chamado à paz continua sendo tão necessário quanto sempre. Lennon representa a união entre a arte e o ativismo, e sua imagem permanece como um símbolo de resistência pacífica. Hoje, as pessoas ainda encontram inspiração em sua vida e em sua obra, e seu chamado à paz continua sendo tão necessário quanto sempre. Número 2. Rick Nelson. Uma das estrelas mais destacadas dos anos 50, teve uma trajetória brilhante que começou no programa de televisão As Aventuras de Ozzie e Harry, onde ganhou fama como ator juvenil. Sua simpatia e talento o tornaram rapidamente um favorito do público, especialmente entre os adolescentes. Com o tempo, Nelson encontrou sua verdadeira paixão na música e decidiu iniciar uma carreira no rock and roll, gênero no qual se destacou graças ao seu estilo suave e suas interpretações emocionantes. Entre seus sucessos estão canções como Poor Little Fool e Traveling Man, que o consolidaram como um ícone da juventude de sua época. Apesar de seu sucesso inicial, a carreira de Nelson enfrentou altos e baixos. No entanto, em 1985, ele decidiu voltar aos palcos com uma turnê que prometia devolver-lhe o estrelato. Para facilitar seu deslocamento nessa turnê, ele adquiriu um avião particular. E, infelizmente, no dia 31 de dezembro daquele mesmo ano, o avião sofreu uma falha mecânica que causou um trágico acidente, no qual Nelson e outros passageiros perderam a vida. Esse fato deixou seus seguidores e a indústria da música em geral atônitos. Rick Nelson deixou um legado importante no mundo da música e da televisão, sendo um dos primeiros a combinar ambas as disciplinas de maneira bem-sucedida. Sua influência se estende até hoje, e sua figura continua sendo lembrada como a de um artista talentoso e carismático. Sua influência se estende até hoje, e sua figura continua sendo lembrada como a de um artista talentoso e carismático, que deixou uma marca indelével na cultura popular. Apesar de sua partida prematura, as canções e o estilo de Nelson continuam sendo referência para muitos jovens músicos. A vida dele é um testemunho de como o talento e a dedicação podem superar as barreiras do tempo e fazer com que um artista seja lembrado para sempre. Número 3. Elvis Presley. Conhecido como o rei do rock and roll, foi uma figura incomparável na música e na cultura popular. Desde sua aparição na cena musical nos anos 50, Elvis revolucionou o gênero do rock com seu estilo inovador, sua voz inconfundível e seu carisma, com sucessos como Jailhouse Rock e Heartbreak Hotel e On Dog. Capturou a atenção do público mundial, cruzando barreiras culturais e sociais para se tornar um fenômeno global. Presley não era apenas um músico talentoso, mas também um ator de sucesso, protagonizando uma série de filmes que consolidaram sua fama e o tornaram ainda mais querido entre seus seguidores. À medida que sua fama crescia, também aumentava a pressão e o cansaço.
Durante a década de 1970, a vida de Presley tomou um rumo difícil devido à sua intensa agenda de turnês. Seus compromissos e sua luta constante contra o cansaço físico e mental. Além disso, Presley desenvolveu uma dependência de medicamentos prescritos, que começaram a afetar sua saúde. Apesar desses desafios, ele continuou fazendo apresentações e mantendo seu status de ícone da música. Embora fosse cada vez mais evidente que sua saúde estava se deteriorando, no dia 16 de agosto de 1977, o mundo recebeu a devastadora notícia da morte de Elvis Presley. Ele foi encontrado sem vida no banheiro de sua casa em Gracela, em Memphis, Tennessee. A causa oficial de seu falecimento foi um ataque cardíaco, atribuído a uma overdose acidental de medicamentos. A notícia chocou o mundo, e seus seguidores mergulharam em um profundo luto pela perda de uma das figuras mais influentes da música. Número 4. Cliff Burton. Ele foi o talentoso baixista do metal que deixou uma marca indelével no mundo do rock e do metal. Com seu estilo único e sua habilidade de criar linhas de baixo inovadoras, Burton trouxe uma nova dimensão ao som da banda e ajudou a definir o gênero do thrash metal. A entrada dele no metal em 1982 foi um ponto de virada para o grupo, já que sua influência transformou a música deles, levando-a a um nível superior. Desde o álbum Killing All até Master of Puppets, Burton foi uma parte essencial da evolução da banda, contribuindo com sua criatividade e sua energia em cada um de seus projetos. Burton era conhecido por seu estilo agressivo e técnico, e por sua habilidade de tocar solos de baixo que capturavam a atenção do público. Um talento pouco comum no mundo do metal. Seu carisma e dedicação o tornaram um dos favoritos entre os fãs do metal, e sua presença no palco era imponente. No entanto, sua vida foi interrompida de maneira inesperada e trágica. Durante a turnê do metal na Europa, no dia 27 de setembro de 1986, o ônibus em que eles estavam saiu da estrada e capotou em uma região da Suécia. Burton, que estava dormindo em uma beliche superior no ônibus, foi arremessado para fora do veículo durante o acidente e ficou preso embaixo quando o ônibus tombou sobre ele. Os esforços para salvá-lo foram em vão e o jovem baixista perdeu a vida no local. Ele tinha apenas 24 anos e sua partida deixou um vazio enorme na banda e em seus seguidores. A trágica morte de Cliff Burton marcou o fim de uma era paramétrica e seu legado continua vivo em cada acorde e em cada canção que ele criou junto com a banda. Sua influência é lembrada e celebrada pelos fãs de metal em todo o mundo. E cada canção que ele criou junto com a banda. Sua influência é lembrada e celebrada pelos fãs de metal em todo o mundo, que vê nele um pioneiro e uma referência do gênero metal. Em homenagem à sua memória, continuou sua trajetória, mas o impacto de Burton e sua contribuição à música são insubstituíveis. Cliff Burton continua sendo uma lenda no mundo do rock e do metal, e seu legado musical perdura através do tempo. Número 5. Ricardo Manuel. Vocalista talentoso e multi-instrumentista do The Band, foi uma figura-chave na evolução do rock no som distintivo da sua banda. Com sua voz comovente e suas habilidades no piano e em outros instrumentos, Manuel conquistou os corações dos fãs de música e ajudou a moldar a identidade do The Band, uma banda que quebrou paradigmas nos anos 60 e 70. Ao longo de sua carreira, Manuel foi elogiado por suas qualidades vocais e sua habilidade de cantar, para expressar emoções profundas em cada interpretação, tornando-se um pilar essencial para seu grupo. No entanto, Manuel também enfrentou batalhas pessoais, como sua luta contra a depressão e a dependência de álcool e drogas. Fatores que afetaram sua vida e sua carreira. Essas dificuldades, que se intensificaram com o passar do tempo, começaram a ofuscar seu talento e a complicar suas relações pessoais e profissionais. Apesar de suas tentativas de continuar, as pressões e desafios o afetaram profundamente. E sua saúde mental foi se deteriorando progressivamente. Em 1986, após um show na Flórida, Richard Manuel tomou a decisão de acabar com sua vida. Esse fato deixou seus companheiros de banda e seus seguidores consternados. A notícia foi devastadora para quem o conhecia e admirava, já que Manuel era visto como um talento único, cujo potencial parecia ilimitado. Seus colegas do The Band, e em especial Lennon L., expressaram sua tristeza pela perda, lembrando-o como um amigo, um irmão e um dos artistas mais talentosos que já conheceram.
Número 6. Mark Bolan, líder da banda T-Rex, foi um dos grandes pioneiros do glam rock, um gênero que emergiu nos anos 70 e que quebrou os padrões tradicionais da música e da moda. Com seu estilo excêntrico, sua voz única e sua presença de palco, Bolan se tornou uma figura de culto, atraindo a atenção de fãs de todas as partes do mundo. Sua estética chamativa e sua habilidade para criar letras místicas e cativantes definiram o espírito de uma época e o colocaram no centro da cultura popular dos anos 70. T-Rex, a banda que Bolan liderava, alcançou grande sucesso com álbuns como Electric Warrior e músicas como Get It On, Bang Ya Gone, que se tornaram hinos do glam rock. Bolan não foi apenas um músico talentoso, mas também um visionário que ajudou a abrir portas para artistas como David Bowie. Com seu estilo glamouroso e sua abordagem transgressora, Bolan marcou uma era na música e deixou uma marca indelével na história do rock. No entanto, sua vida foi interrompida de maneira inesperada. Em setembro de 1977, Bolan estava viajando com sua parceira, Dwaria Jones, em um carro, quando o veículo sofreu um acidente em Barmes, Londres. Bolan perdeu a vida no impacto, enquanto Jones ficou ferida. Essa tragédia aconteceu apenas 2 semanas antes de Bolan completar 30 anos, deixando seus seguidores em choque com o sentimento de perda pela partida de uma estrela tão brilhante e jovem. Mark Bolan continua sendo uma referência no mundo do glam rock. Seu legado e seu estilo perduraram ao longo dos anos, influenciando inúmeras gerações de músicos e fãs que veem nele uma lenda e um símbolo de liberdade artística. A vida e a música de Bolan continuam sendo celebradas e lembradas, e seu nome permanece como um ícone do glam rock, um gênero que desafiou as normas e abriu novos caminhos na história da música. Número 7. Bolan Jones. Membro fundador dos Rolling Stones, foi uma peça-chave nos primórdios da lendária banda britânica. Sua habilidade de tocar vários instrumentos e seu profundo conhecimento de música permitiram que ele moldasse o estilo dos Stones em seus primeiros anos. Jones foi quem teve a ideia de formar a banda e quem deu nome a ela, inspirado na música dos Rolling Stones de Muddy Waters. Sua paixão pelo blues americano foi determinante no som inicial do grupo, e seu carisma atraiu os primeiros seguidores da banda. No entanto, à medida que os Rolling Stones ganhavam popularidade, Jones começou a enfrentar conflitos pessoais e problemas de dependência que afetaram tanto sua saúde quanto seu papel na banda. Com o tempo, sua posição na banda foi se enfraquecendo, em parte devido às tensões que surgiram entre ele, Mick Jagger e Keith Richards, que se consolidaram como os principais compositores da banda. Os problemas pessoais e as crescentes dependências de Jones o tornaram pouco confiável e afetaram seu desempenho musical, levando a um isolamento progressivo. Em 1969, os Rolling Stones tomaram a decisão de se separar de Jones. Pouco depois, no dia 3 de julho daquele mesmo ano, Bolan foi encontrado sem vida na piscina de sua casa em Sussex, Inglaterra. Sua morte, oficialmente registrada como morte acidental, gerou controvérsia e alimentou teorias conspiratórias sobre possíveis causas externas. A morte de Jones, aos 27 anos. Isso uniu ao trágico Clube dos 27, formado por artistas que morreram nessa mesma idade. A influência de Bolan Jones continua sendo lembrada pelos fãs dos Rolling Stones e da música rock em geral. Seu estilo e contribuições para a banda ajudaram a definir o som e a imagem do grupo em seus primórdios. E seu papel na história da música é inegável. Embora sua vida tenha sido breve, seu impacto na cultura musical permanece, e sua figura continua sendo um símbolo da rebeldia e o espírito criativo que caracteriza os Rolling Stones. Número 8. Freddie Mercury. O carismático líder do Queen é lembrado como um dos vocalistas mais excepcionais e talentosos da história do rock. Com uma presença de palco impressionante e uma habilidade vocal sem igual, Mercury transformou cada apresentação em um espetáculo inesquecível. Queen, com Mercury à frente, se tornou uma das bandas mais influentes do século XX, destacando-se pela sua fusão de gêneros e sua capacidade de experimentar com estilos musicais diversos. Músicas como Bohemian Rhapsody, We Will Rock You e Somebody to Love consolidaram a banda como um fenômeno mundial. Mercury, que nasceu em Zanzibar e cresceu na Índia antes de se mudar para a Inglaterra,
Mostrou desde jovem um talento em comum para a música e a arte. Seu estilo e sua personalidade extravagante o tornaram um ícone, e sua capacidade de se conectar com o público deu ao Queen uma grande popularidade em todo o mundo. Apesar de sua imagem pública, Fred sempre foi uma pessoa reservada na vida pessoal, mantendo aspectos de sua vida em privado, especialmente em relação à sua saúde. No final dos anos 80, começaram a circular rumores sobre a saúde de Mercury, que aos poucos foi deixando de fazer aparições públicas. Em 1991, um dia antes de seu falecimento, Fred confirmou oficialmente que estava lutando contra a AIDS. Sua morte, ocorrida em 24 de novembro daquele ano, comoveu o mundo da música e deixou milhões de fãs de luto pela perda de um talento tão excepcional. Número 9. Dimebag Darrell, guitarrista do Pantera e do Maísplan, é uma das figuras mais emblemáticas na história do heavy metal. Seu estilo agressivo e suas técnicas inovadoras, como o uso de harmônicos e a combinação de velocidade e precisão. Ele se tornou uma lenda da guitarra. Darrell, cujo nome verdadeiro era Darrell Lance Abbott, começou sua carreira musical ao lado de seu irmão Vinnie Paul, com quem fundou o Pantera nos anos 80. O Pantera revolucionou o metal com seu álbum Cowboys from Hell, em 1990, redefinindo o gênero e atraindo uma grande quantidade de fãs. À medida que o Pantera ganhava popularidade, Darrell se consolidou como um guitarrista prodigioso e um ícone do metal. Sua presença no palco e seu carisma o tornaram um herói para os fãs, que valorizavam sua proximidade e autenticidade. Após a dissolução do Pantera em 2003, Darrell e seu irmão formaram o Dama, uma nova banda com a qual continuaram experimentando no metal e criando músicas que ressoavam com seu estilo único. No entanto, a vida de Darrell foi interrompida de forma impactante em 8 de dezembro de 2004. Durante uma apresentação do Damage Play em Columbus, Ohio, um indivíduo invadiu o palco e atirou nele, causando sua morte, instantaneamente. A tragédia comoveu o mundo da música e sua partida deixou um vazio no coração de seus seguidores. E no mundo do metal, a notícia de sua morte gerou um luto coletivo entre seus fãs e colegas de profissão, que o lembraram como um músico incrível e uma pessoa genuína. Número 10. Keith Health. Ele foi o carismático vocalista do The Yardbirds, uma banda que se destacou nos anos 60 como uma das pioneiras do rock britânico. Com sua voz distintiva e sua habilidade de combinar blues e rock, Ralph contribuiu significativamente para o som único da banda, que mais tarde influenciaria o desenvolvimento de gêneros como o rock psicodélico e o heavy metal. Ralph foi o responsável por levar o The Yardbirds ao reconhecimento internacional, e junto a músicos renomados como Eric Clapton, Jeff Beck e Jimmy Page, contribuiu para criar uma das bandas mais influentes de sua época. No entanto, após a dissolução do The Yardbirds em 1968, a vida de Ralph tomou um rumo diferente do de seus companheiros, que continuaram suas carreiras de sucesso em outras formações. Ralph, por outro lado, decidiu fazer parte de projetos mais experimentais e distantes do mainstream, mantendo sempre sua paixão pela música e sua autenticidade como artista. Apesar de não ter alcançado o mesmo nível de popularidade que nos tempos do The Yardbirds, Ralph continuou sendo uma figura respeitada na cena musical. No dia 14 de maio de 1976, enquanto Ralph tocava uma guitarra elétrica em casa, ele sofreu uma descarga que acabou com sua vida. A notícia de seu falecimento foi um golpe para seus seguidores e para a indústria musical, que perdeu um artista talentoso e único. Ele tinha apenas 33 anos e sua morte foi lembrada como uma tragédia na história do rock. Número 11. Buddy Holly. É considerado um dos pais do rock and roll, um visionário que ajudou a moldar o gênero em suas primeiras etapas. Seu talento para compor músicas cativantes e cheias de energia o transformou em um ícone em sua curta carreira. Holly, natural do Texas, começou sua carreira musical em meados dos anos 50, destacando rapidamente pelo seu estilo único e sua capacidade de fundir country, rhythm and blues e rock. Músicas como Det LLBDD e Peggy Sue se tornaram clássicos, consolidando seu lugar na história da música. Apesar de sua juventude, Holly mostrou uma maturidade artística impressionante e experimentou com a gravação em múltiplas pistas, uma técnica inovadora para sua época. Sua banda, The Crickets, foi uma das primeiras a apresentar a formação de guitarra, baixo e bateria, um padrão que se tornaria a norma para as bandas de rock.
A imagem de Holly, com óculos únicos e estilo descontraído, inspirou futuros artistas, deu identidade ao rock. Inspirou futuros artistas e deu ao rock uma identidade própria. No dia 3 de fevereiro de 1959, Holly, junto com os músicos Richard Valens e J.P. de Big Bopper, embarcaram em um pequeno avião para se deslocar para sua próxima apresentação em uma turnê. O Big Bopper, Richard, embarcou em um pequeno avião para se deslocar para sua próxima apresentação em uma turnê. No entanto, o avião caiu pouco depois de decolar e os três músicos perderam a vida no que ficaria conhecido como o dia em que a música morreu. A tragédia chocou a indústria e os fãs do rock and roll, que ainda choram a perda desses talentos tão jovens. Número 12. Kurt Cobain. O líder do Nirvana foi uma figura emblemática do movimento grunge, um gênero que surgiu nos anos 90 e que representava o desencanto e a rebeldia de uma geração. Cobain, natural de Aberdeen, Washington, mostrou desde muito jovem um talento extraordinário para a música. Com letras cruas e emocionais, e um estilo que combinava punk e rock alternativo. Cobain levou o Nirvana ao topo com o lançamento de seu segundo álbum, Nevermind, em 1991. A música Smells Like Teen Spirit se tornou um hino geracional e catapultou a banda ao estrelato. No entanto, o sucesso trouxe consigo uma pressão constante e uma exposição midiática que Cobain não desejava. Sua vida pessoal, marcada por problemas de saúde, dependências e lutas internas, se tornou o foco da atenção da mídia. Apesar da fama, Cobain sempre se sentiu desconfortável com a imagem pública que haviam construído dele. E com as expectativas da indústria musical. Essa pressão e seus problemas pessoais o levaram a um deterioro emocional cada vez maior. No dia 5 de abril de 1994, Cobain foi encontrado sem vida em sua casa em Seattle. As circunstâncias de sua morte foram oficialmente declaradas como suicídio, embora teorias conspiratórias tenham surgido desde então. Sua partida deixou seus fãs e a comunidade musical de luto. E muitos consideram sua morte como o fim de uma era no rock. Cobain tinha apenas 27 anos, unindo-se tragicamente ao Clube dos 27. Assim como outras lendas da música. Número 13. Johnny Ramone, líder e vocalista do The Ramones, foi uma figura fundamental no desenvolvimento do punk rock. Nascido como Jeff Rossima, Johnny adotou seu nome artístico ao se juntar ao The Ramones, a banda que marcou uma revolução na música, no meio dos anos 70. Com sua voz inconfundível, nasal, sua atitude despreocupada e sua aparência única, Johnny se tornou o ícone do punk rock, um gênero que desafiava as normas estabelecidas e promovia a liberdade de expressão através de músicas curtas, enérgicas e diretas. Os Ramones, com Johnny à frente, lançaram sucessos como Blitzkrieg Bop e o Anabecedat de Xena e a Punk Rock, que definiram o som do punk e capturaram o espírito de uma geração que buscava uma saída para a monotonia da vida cotidiana. Jones, com seu visual desleixado, sua estatura e seu cabelo longo, era a antítese das estrelas do rock convencionais. E sua autenticidade ressoou com milhares de jovens que se identificavam com seu estilo e sua mensagem. Apesar de seu sucesso, Jones enfrentou uma vida cheia de desafios pessoais. Sofria de transtorno obsessivo-compulsivo e problemas de saúde que afetavam seu bem-estar. No entanto, ele nunca deixou que essas dificuldades interferissem em sua paixão pela música. Mesmo quando os Ramones enfrentavam conflitos internos e trocavam de membros, Johnny sempre manteve seu compromisso com a banda e com seus seguidores. Em 2001, Johnny Ramone faleceu devido a um linfoma, deixando um vazio no mundo da música punk. Sua partida foi um golpe para os seguidores do The Ramones e para a comunidade punk, que o lembraram como um pioneiro e um verdadeiro artista que viveu, segundo suas próprias regras. Após sua morte, a cidade de Nova York homenageou seu legado ao dedicar uma rua em seu nome. Jones, Ramones Place, no bairro onde os Ramones fizeram história. Número 14. Kirsty MacColl. Foi uma cantora e compositora britânica reconhecida por seu talento e por seu estilo eclético que abrangia desde o pop até o folk. Embora nos Estados Unidos ela seja conhecida principalmente pela música Fairy Tale. De Nova York, uma colaboração com os Pogues, MC Cole, teve grande popularidade no Reino Unido, onde sua música e seu engenho a tornaram uma figura respeitada e admirada. Sua habilidade para escrever letras inteligentes e seu talento para misturar gêneros a destacaram como uma artista única em sua geração.
MC Cole vinha de uma família musical e sempre mostrou uma inclinação natural para a arte. Ao longo de sua carreira, trabalhou com artistas de destaque, desde Johnny Marr dos Smiths até U2, e sua habilidade de experimentar com diversos estilos lhe permitiu se conectar com diferentes públicos. Suas músicas refletiam sua personalidade criativa e sua aguda percepção da vida. Isso a tornou uma das vozes mais autênticas do cenário musical britânico. No dia 18 de dezembro de 2000, enquanto estava de férias em Cozumel, México, com seus filhos, MC Cole sofreu um trágico acidente. Enquanto nadavam em uma área designada para banhistas, uma lancha rápida entrou ilegalmente na zona. Em um ato heróico, Kirsch empurrou seu filho para fora do caminho da embarcação, sacrificando sua própria vida no processo. Esse acontecimento gerou uma grande controvérsia, já que a lancha pertencia a um empresário influente. Isso levantou questionamentos sobre a investigação e a justiça em torno do caso. A morte de Kirsty MacColl foi um duro golpe para seus seguidores e para a indústria musical. A mãe dela, já MC Cole, iniciou uma campanha para exigir justiça e estabelecer a verdade sobre o que aconteceu. Esse ato de valentia e amor pelos filhos marcou a vida de MC Cole como um exemplo de sacrifício e coragem, e sua história continua sendo lembrada com profundo respeito e admiração. Número 15. Keith Moon, lendário baterista do The Who, é lembrado como um dos músicos mais icônicos e excêntricos da história do rock. Seu estilo de bateria era tão caótico e enérgico quanto sua vida pessoal, e sua habilidade de tocar em velocidades vertiginosas. Ele deu ao The Who um som distintivo que os levou ao estrelato. Desde seus primeiros dias na banda, Moon desenvolveu um estilo único que quebrava as convenções da bateria tradicional. Em vez de acompanhar ritmicamente, sua bateria era quase um instrumento melódico que competia em protagonismo com as guitarras e vozes. No nível pessoal, Keith Moon era tão conhecido por seu talento musical quanto por seu comportamento excêntrico e autodestrutivo. Fora do palco, Moon se tornou uma figura famosa por seus excessos e por suas festas lendárias, nas quais não faltavam atos extremos e excentricidades. Desde destruir quartos de hotel até comprar carros só para bater luz. O estilo de vida de Moon era imprevisível e perigoso. Essas atitudes, somadas ao uso constante de álcool e drogas, começaram a afetar sua saúde e sua capacidade de tocar. Embora sua energia no palco tenha permanecido intacta até seus últimos anos. Em 1978, aos 32 anos, Keith Moon faleceu devido a uma overdose de Geminebrin, um medicamento prescrito para ajudá-lo a controlar sua adição ao álcool. Moon foi encontrado sem vida no mesmo apartamento onde, 4 anos antes, Kazeriot, do The Mamas and the Papas, também havia falecido. Sua morte marcou o fim de uma era para o The Who e deixou um vazio no mundo do rock. Embora sua vida tenha sido cheia de excessos, seu legado musical e seu estilo único tornaram uma lenda.